no seu consultório, a sua equipe de marketing está dizendo que está levando leads, e do outro lado, a pessoa responsável pelo seu atendimento está dizendo que os leads não estão fechando, que os leads são desqualificados, que os leads não dão continuidade na conversa e não está conseguindo trazer, de fato, resultado prático para você, novos pacientes, novos procedimentos. E de quem é a culpa, né? Do seu marketing ou do seu comercial, da pessoa que está fazendo o seu atendimento? É isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Então, fica prestando atenção, se inscreve aqui no canal para poder receber mais dicas de empreendedorismo na área médica e a gente vai entender aqui de quem é a culpa do seu marketing, do seu comercial e como alinhar os dois para não sofrer mais com este problema, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre o marketing e o comercial. A gente tem que entender muito bem que são dois setores separados da empresa, mas que convergem para um resultado em comum, tá? Então, o marketing e o comercial, eles são codependentes, tá? Mas qual é a função de cada um? Bora lá, eu trouxe aqui um textinho para a gente ler. O papel do marketing é atrair potenciais pacientes, leads, por meio de campanhas. O objetivo é gerar interesse, atrair pessoas que possam se beneficiar dos seus serviços oferecidos pela clínica e encaminhar para o departamento comercial, tá? Já o papel do comercial tem a responsabilidade de transformar esses leads em consultas ou vendas. Isso envolve entender as necessidades do potencial paciente, fazer um bom atendimento, garantir que a solução apresentada seja alinhada com o que ele busca. Perfeito? Então, o que é que a gente tem? De um lado, a gente tem quem vai gerar demanda, que é o marketing. Tá? Então, ele vai estar lá no seu Instagram, no seu Google, em outras ações que você faz, seja online ou seja presencialmente, e ele vai estar atraindo demanda, tá? Pessoas para poder estar falando com o seu comercial. Tá? Então, o papel do marketing é gerar demanda. O papel do comercial é transformar essa demanda em vendas. Tá? Então, o papel do seu setor comercial é ter uma estratégia, do mesmo jeito que o marketing também tem uma estratégia, de fazer com que esses leads comprem mais, que esses leads convertam, que esses leads se transformem em consultas. Então, é muito importante entender essas duas áreas. O marketing ele vai trazer o seu público-alvo do mundo para dentro do seu atendimento, no seu WhatsApp, e a sua secretária vai pegar essas pessoas do seu WhatsApp, ou a pessoa que está responsável pelo seu comercial, e vai transformar ele em vendas para dentro do seu consultório. Perfeito? Então, a gente tem já essa delimitação entre os dois, tá? E aí, a gente vai começar a entender quem é que está errado, Vitor. Quando vem esses dados, né? Quando vem aqui o meu marketing disse, eu gerei 20 leads essa semana. O meu comercial disse, os leads estão desqualificados, não estão convertendo, né? A gente vai ter que fazer uma análise, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser uma análise do meu público-alvo, tá? Então, eu tenho que saber uma coisa. Eu tenho que saber se as pessoas que estão chegando no meu comercial, de fato, elas são pessoas que querem o meu serviço. Tá? Se estão dentro do meu perfil de cliente ideal, se estão dentro do meu público-alvo. E para isso tem algumas perguntinhas aqui, né? Alguns itens que você pode levar em consideração. A primeira coisa é a região. A pessoa que está procurando pelo serviço, ele está dentro da região que vem para o meu consultório, seja, ele mora até 15 quilômetros ao redor do meu consultório, por exemplo. Então ele está dentro desse meu raio de segmentação, do meu raio de atuação. O sexo, às vezes, ele é relevante. Será que eu sou, por exemplo, uma dermatologista e eu atendo muito mais mulheres e os leads que estão chegando não são mulheres, são homens? E aí é um lead desqualificado para mim? Então, muitas vezes, o sexo pode ser importante dependendo da sua especialidade, né? Idade, será que a pessoa que está chegando aqui no meu WhatsApp, ela tem a idade ideal, a idade das pessoas que eu estou procurando atender, né? Classe social, será que essas pessoas que estão me procurando é da classe social que converge para o meu negócio? É classe A, se eu atendo apenas classe A, se eu sou uma clínica popular e atendo classe E, D, então será que eu estou atraindo o público certo? Essas pessoas que estão chegando até mim, eles estão procurando pela minha especialidade, por um procedimento que eu realizo, por um serviço que eu realizo, né? Então ele tem interesse no meu serviço, ele está procurando pelo meu serviço. E quais são os principais desafios e desejos que ele tem em relação à minha consulta ou em relação ao que ele está sofrendo na vida dele, que ele vai estar dizendo para minha secretária para eu identificar que ele é um potencial paciente. Por exemplo, a pessoa chega falando que estava com dores abdominais e ele está procurando o cirurgião do aparelho digestivo para poder fazer uma bateria de exames porque ele está com alguma suspeita, por exemplo. Então, se você for e a pessoa está dizendo que está com essa dor na barriga, por exemplo, ela pode ser um potencial cliente seu, né? Então, ele pode ser qualificado. Então, a gente precisa ter uma base para entender se os leads que estão chegando, eles estão convergindo, eles pelo menos têm um perfil do cliente que eu estou querendo atender.
Se as pessoas que estão chegando não estão dentro desse perfil, das pessoas que eu quero atender, é porque provavelmente a estratégia de marketing deve ser modificada, tá? Converse com o seu pessoal de marketing para poder entender. Porém, a gente tem que ir mais além, tá? A gente tem que entender, por exemplo, se o nosso comercial está preparado para realizar essas vendas. E por que que eu falo, né, aqui em relação ao seu comercial, se ele está preparado para vendas? Na prática, a gente percebe que a maioria dos consultórios, eles não possuem uma gestão comercial, tá? São poucas clínicas ou hospitais que de fato estão ali já gerenciando o seu comercial para poder trazer mais resultado para ele. Entenda, o segredo do sucesso de qualquer negócio está na gestão comercial, tá? Para fazer vendas é gestão comercial. Marketing atrai demanda, tá? Então, por exemplo, se hoje o seu comercial converte 5% e o seu marketing traz 100 pessoas, quer dizer que você converteu 5 pacientes. Mas se você conseguir mudar de 5 para 10%, os mesmos 100 vai se transformar em 10 pacientes, tá? Então, o grande segredo para poder conseguir ter realmente um negócio sustentável está muito mais no comercial, tá, pessoal? Então, bora lá. Será que o seu comercial está preparado? Então veja se você tem esses itens aí dentro da sua gestão comercial, tá? A primeira coisa é o manual de gestão comercial, onde você detalha serviço por serviço que você faz, como funciona a sua clínica, como é que funciona os seus atendimentos, quais são os seus diferenciais, por que que você cobra o que você cobra, o que é que o seu cliente tem acesso junto com o seu tratamento, com a sua consulta, né, para poder conseguir, né, a pessoa que está fazendo atendimento entender muito bem o que é que ela está vendendo, tá? Segunda coisa, você tem uma planilha de controle de vendas, tá? Então você tem que ter uma planilha, onde toda vez que uma pessoa entra em contato no seu WhatsApp, o seu comercial vai lá e vai anotar o nome da pessoa, o número da pessoa, qual era o serviço que ele estava procurando, se ele fechou, se ele não fechou, de onde é que ele veio, se ele veio por indicação, se ele veio do Google, se ele veio do Instagram, se ele veio do Facebook, se ele veio do YouTube, se ele não fechou, qual foi o motivo, né? Qual foi a objeção que fez com que ele não adquirisse. Então você tem que ter uma planilha com todas as informações do seu comercial para poder saber no final do mês quem foi que fechou, quem foi que não fechou e o motivo pelo qual os que não fecharam, não fecharam, tá? Você tem scripts de vendas, né? Então é muito importante que se tenha argumentos pensados para vendas, né? E isso vem através de scripts, muitas vezes acompanhados de PDFs de apresentação, de vídeos de apresentação, de imagens de antes e depois, depoimentos, tá? Então tudo isso pode fazer parte do seu desenvolvimento de script de vendas, principalmente com foco em converter objeções, tá? Processo de atendimento. Quando a pessoa entra em contato, será que tem um passo a passo que a sua secretária tem que fazer? Por exemplo, o primeiro passo, você tem que criar uma conexão emocional com o cliente, entender quais são as principais dificuldades dele. Em seguida, tem que entender o que é que ele está procurando com o tratamento. Em terceiro, você vai apresentar como funciona o tratamento. Existe um passo a passo para a sua secretária seguir, né? Existe recuperação de vendas. Então, o próximo ponto, recuperação de vendas. Então, a pessoa entrou em contato hoje, e a sua secretária falou: olá, tudo bem? Aqui é do consultório tal, sou não sei quem, estou aqui para fazer seu atendimento, como é que é seu nome? E a pessoa não responde mais, por exemplo. Então, será que você tem um processo para um dia depois a sua secretária voltar a entrar em contato com essa pessoa que falou e não converteu? Um dia depois, de novo, 2 dias depois, de novo, 3 dias depois, de novo. 2 vezes por mês você ir atrás de todo mundo que falou há 2 meses atrás e tentar recuperar esse contato de 2 meses atrás. Então, pode ter processos de contato para você conseguir retrabalhar esses leads e converter mais pessoas, né? Precisa ter um processo de recuperação de vendas. Você utiliza ferramenta de gestão comercial, um CRM, né? É uma ferramenta de gestão justamente para poder organizar esse comercial. Quem é qualificado, quem é desqualificado, quem é que está em atendimento, quem é que vai se transformar em consulta, quanto é que ele deixou de caixa aqui para a gente, quanto é que ele investiu no nosso negócio. Tudo isso pode ser utilizado dentro de uma ferramenta de gestão comercial, tá? Então, se você não tem esses itens, provavelmente você tem um grande desfalque na sua área comercial, tá bom? E aí, como é que a gente consegue alinhar o marketing e o comercial, né? Então, depois que eu tenho essas ferramentas, tá? Eu consigo desenvolver relatórios, né? Então, o seu comercial ele pode desenvolver o relatório no final do mês e falar para o seu time de marketing: olha, pessoal, aqui chegou 20 contatos. Desses contatos, 5 a gente converteu
esse daqui estava procurando isso, esse estava procurando isso, esse estava procurando isso. Esses outros 15 aconteceu isso, isso e isso. Eles não, esse aqui morava muito longe, esse aqui não estava procurando pelo serviço que a doutora trata, esse aqui achou que o valor da consulta está muito alta. Então, ele exemplifica com os fatos o motivo pelo qual cada cliente não fez a conclusão da venda, tá? E aí, você vai conseguir pegar os dados do seu marketing e os dados do seu comercial, atrelar os dois e começar a ver. Pô, esse aqui, ele era qualificado. Porém, né, ele fazia parte do meu público-alvo, porém ele não converteu. Tá? Então, tudo bem, pelo menos era um lead qualificado. Né? Então, a gente começa a entender quem é qualificado e quem é desqualificado, tá bom? Então, pessoal, se você quer saber se o seu lead ele tá bom ou se ele tá ruim, você tem que prestar atenção nisso. No seu público-alvo, tá? Se ele tá chegando, o público-alvo que faz parte da minha categorização, tá? Então eu defini quem é o meu público-alvo e se o meu comercial está preparado para vender, tá? Porque se o meu comercial não estiver preparado para vender, não vai ter venda, tá? Ele, você tem que entender o seguinte, você não pode ter um tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? Chega a pessoa que não tem dúvida nenhuma, ele vai chegar e vai dizer: "Olá, quero consultar, quanto é? Me dê o preço". Outra coisa é você desenvolver argumentos de venda, certo? Então dizer, olha, a doutora aqui é muito boa nisso, 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 você está procurando isso por conta disso, 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 ela é boa nisso, 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 entendeu? E vai definir tudo o que é que você tem de bom, de melhor, o que é que você pode ajudar, como é que você pode agregar. Se ela vai dizer que vai para um médico mais barato, o porquê que ela não deveria ir para o médico mais barato, então ela tem que saber persuadir, tá? A pessoa que está no seu atendimento, ela tem que vender. E eu falo muito isso, principalmente para médicos que vendem protocolos, vendem um serviço high ticket, tá? Contratem um excelente vendedor, tá? Porque essa pessoa ela pode transformar o seu negócio, tá bom? Então, se você tem essa dúvida em relação ao comercial e o marketing, a gente acabou de explicar tudo aqui. E se você quer ajuda para conseguir mais resultado no seu marketing, se você quer mais resultado na gestão do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório, crescer seu faturamento, crescer profissionalmente, pode contar com a ajuda da gente, tá? Entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. E claro, mais uma vez, eu lembro para você se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre vai estar falando sobre empreendedorismo na área médica, tá bom? Então, a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Até mais.